Olá, meu amigo. Em nome de Integral Mix, o melhor em nutrição animal, seja bem-vindo ao nosso Horse Brasil. Hoje o programa está muito especial, trazendo novidades sobre o mundo dos cavalos para você. Confira uma entrevista com Marcelo Chiaverini, promotor do Grand Prix de Laço em Dupla. E você confere também, nesta mesma entrevista, a participação do laçador Miguel Zambon. E esses são os assuntos do Horse Brasil de hoje. A mídia oficial do cavalo está no ar. Seja bem-vindo! Você está no Horse Brasil, a mídia oficial do cavalo. A equipe do Horse Brasil recebeu em nossos estúdios Marcelo Chiaverini, empresário e laçador. Ele falou dos projetos e a paixão pelo laço. E você confere agora a primeira parte da entrevista. Hoje a gente recebe aqui no estúdio do Horse Brasil um laçador de primeira, Marcelo Chiaverini. Ele participa das provas do Brasil, participa de provas internacionais e é um grande incentivador da modalidade. Seja bem-vindo ao Horse Brasil. Obrigado, Bia. É um prazer estar aqui com você, poder falar um pouquinho do laço em dupla, que eu vivi muitos anos com isso, então é um prazer poder estar aqui falando sobre isso. Marcelo, me conta um pouquinho da trajetória do laço, essa história dessa modalidade está entrando no Brasil, está sendo sucesso perante a raça quarto de milha principalmente. O laço em dupla já está no Brasil há muito tempo, não tão profissional como hoje. Começou como acho que a maioria dos esportes, com algumas pessoas que gostam muito, veio do campo, veio da fazenda e foi evoluindo como esporte. Sofreu várias mudanças, não de regras, no modo geral, mas de pequenas regras dentro de uma regra maior, e isso vem cada vez melhorando mais, principalmente a parte de treinamento de cavalo, quantidade de inscrições, premiações dadas nas provas. Tem sido muito legal esse crescimento do laço em dupla. Hoje nós estamos falando particularmente, mais especificamente, do laço em dupla, que é uma das modalidades existentes dentro do laço em si, né? Nós temos laço comprido, tem o laço, tem uma porção de laço. Como que é um pouquinho essa... No laço, todo mundo escuta laço, não sabe muito bem diferenciar os tipos de laço que a gente tem. Nós temos o laço em dupla, nós temos o laço comprido e o laço de bezerro. No laço em dupla, nós temos as categorias de cronômetro e provas técnicas. No bezerro também existem essas duas diferenciações. No laço comprido eu já não conheço muito bem, até acredito que tenha, porque eu sei que tem provas oficiais da ABQM do laço comprido, e eu não sei se eles também trabalham com tempo ou só com aproveitamento de laçada, isso eu não sei dizer. Mas o laço em dupla nós temos essa divisão, laço de cronômetro e o laço técnico, que é subdividido no laço técnico dos cavalos de cabeça e os de pé. Marcelo, no Brasil você falou até do laço comprido, na minha cabeça veio o Campo Grande, que é muito sensacional a questão da prova lá no parque lá de Campo Grande, que as pessoas assim enchem a plateia para assistir as provas, e isso deve acontecer nos Estados Unidos também, coisa que está começando a acontecer no Brasil, né? Eu tive numa prova nos Estados Unidos no fim do ano passado, em Las Vegas. É uma das maiores provas de maior premiação, foi dado em 3 handicaps, eram coisa assim de 3 milhões de dólares distribuído de prêmio. 190 mil dólares para o primeiro colocado de cada categoria. E eu tive o prazer de estar lá, fui numa etapa, me classifiquei, fui laçar lá nessa final em Las Vegas, dentro de um cassino, todo climatizado, passa ao vivo dentro do cassino, passa ao vivo nos quartos. Isso é uma utopia chegar aqui no Brasil, eu acho que é até pelo jogo, por tudo isso que tem nos Estados Unidos, aqui é muito difícil chegar. Mas, como muita gente tem ido para lá e tem visto esse tipo de prova, aqui tem crescido bastante, a gente tem conseguido fazer provas de um nível técnico, de velocidade e de premiação parecidas com as provas de lá. Era exatamente isso que eu ia perguntar. Você acha que hoje o Brasil já está se profissionalizando nas provas de laço? Sem dúvida. Eu acho até que se os laçadores brasileiros tivessem mais oportunidade de ir, eles fariam muito sucesso lá. Porque o nível de laço do Brasil, dos laçadores e dos cavalos de laço, é muito alto. Sempre que vai algum brasileiro para lá participar de prova lá, eles ficam impressionados com o nível. E quando vem de lá para dar curso aqui, os americanos vêm para dar curso, eles também ficam surpresos com o nível que eles estão encontrando por aqui. Então eu acho que em termos de técnica, a gente está muito próximo de lá. O assunto vai além, ele está falando aqui, eu estou pensando em um monte de perguntas que eu quero fazer. Uma delas é só o quarto de milha que participa das provas? Não, o quarto de milha
é muito maior, tem muito mais cavalo par de milha, mas qualquer cavalo que tenha uma aptidão com boi, ele pode participar. Lógico que ele não vai poder participar dos eventos oficiais da ABQM, mas das provas, os eventos fora, como o Grand Prix, por exemplo, do Aras Rafaela, Rodeio E, a gente aceita qualquer tipo de cavalo que esteja apto a participar disso. Então, se o proprietário tiver um cavalo que ele laça, que gosta, ele pode levar e não tem problema nenhum. E nós já estamos falando já do Grand Prix, que eu ia deixar pro próximo bloco, e vou deixar, logicamente. Inclusive, nós vamos receber aqui no próximo bloco o Luiz Miguel Zambon, que também é laçador e veio aqui visitar o Horse Brasil. Nesse segundo bloco, a gente já tem a presença dele aqui no estúdio. E aí sim, nós vamos falar dos números do Grand Prix, que foi realizado agora no Aras Rafaela, falar um pouquinho mais das provas, enfim. Hoje o papo vai ser legal, fica ligado aí, a gente já volta. Meu amigo, o laço em dupla está crescendo, uma modalidade muito bacana da gente ver. É um esporte maravilhoso, o laço em dupla, que nasceu nos Estados Unidos e no Brasil teve uma aceitação extraordinária. O Horse Brasil vai agora para um breve intervalo e em nome de Integral Mix nós voltamos já com mais entrevistas para você. No segundo bloco você confere a participação do laçador Miguel Zambon na entrevista. Não saia daí. Cavalo. Miguel Zambon participou da entrevista juntamente com o Marcelo Chiaverini e contou para a nossa repórter, que está aí firme, como está a modalidade de hoje, após algumas mudanças na informatização das provas. Confira. Agora a gente volta aqui no segundo bloco do Horse Brasil com a presença do Miguel Zambon, que também é laçador, junto ao Marcelo Chiaverini, e o papo aqui, logicamente, laço em dupla. Miguel, me conta um pouquinho, você já é vencedor de 14 motos, um carro, ou seja, não tem como, né? Já faz parte da sua vida o laço. O laço principalmente faz mais ou menos uns 12 anos que eu comecei a iniciar nessa modalidade e participo de provas, estou todo final de semana em prova, em rodeio. E eu acabei conseguindo ter esses títulos, com muito esforço, lógico, treinando, e com vários tipos de prova que andam tendo também para todo lado do Brasil. Tem bastante premiações como sela, também dinheiro, mais é dinheiro, mas de vez em quando você ganha moto, carro. Me diz uma coisa, você que está assim 24 horas vivendo o laço, participa praticamente em todos os finais de semana, né? Como que é? O que precisa melhorar ainda na competição em si? Assim como o Marcelo falou, já fomos para os Estados Unidos, já fui até para o México, e o sistema de lá, eles conseguem fazer uma prova com muito mais número de pessoas, mais inscrições, tudo. A qualidade nossa ainda continua muito boa, de laçadores em si. O problema nosso seria, no caso, mais patrocínio, mais divulgação, mas com essas provas grandes que estão vindo, estão juntando os laçadores de Goiás, de Tocantins, acabam dando a própria prova se pagando e tendo um fundo caixa para fazer outra prova em si. Então, estão sendo de ótima qualidade as provas hoje em dia, aqui no Brasil. Marcelo, um exemplo disso foi o Grand Prix que teve agora no Aras Rafaela. Pois é. O Grand Prix foi uma surpresa por um lado e era esperado por outro, porque ele é o segundo ano. O primeiro ano nós já demos um carro de prêmio, aumentamos para 3 carros esse ano, mais uma premiação em dinheiro boa. E uma organização como poucas provas no Brasil ainda tem, com um sistema informatizado de inscrição. O laçador vai lá, já tem o seu número de handicap, já tem o seu ID, ele só dá o número, já com o número do parceiro, já sai a listagem, já está todo mundo esperando. E o Aras Rafaela dá uma condição muito boa para ir tudo isso. Então acho que esse diferencial do Grand Prix, nesse sentido, é muito bom, porque acabam as outras provas olhando toda essa organização, olhando que essa organização traz benefício para a prova, melhora a prova, então você pode receber mais laçador, você pode dar mais prêmio, então isso vira uma bola de neve. Inclusive, esse ano teve uma inovação do laço técnico, é isso? Foi a primeira prova que nós conseguimos oficializar perante a ABQM, o laço técnico, cabeça e pé, pontuou cavalo, pontuou laçador e deu vaga para a Copa dos Campeões em outubro. Foi a primeira prova fora dos eventos da ABQM a conseguir isso. E foi uma surpresa, a gente nem esperava que desse tantas inscrições. Nós tivemos mais de 100 inscrições nessa prova. Veio gente de Mato Grosso, veio gente do Goiás, veio gente do Paraná, bastante gente de São Paulo, de longe de São Paulo, de Araçatuba e o Aras Rafaela aqui em Porto Feliz.
Então, isso foi um grande coisa. Outra coisa legal que nós fizemos esse ano foi o cavalete para criança. Nós demos bicicleta de prêmio para 2 categorias, como forma de incentivo para as crianças começarem, os pais também quererem levar as crianças na prova, para ficar um ambiente mais familiar, que é uma coisa que faltava também no laço em dupla. As provas antes acabavam de madrugada, não tinha horário para começar, não tinha horário para terminar, então ficou uma coisa muito restrita aos laçadores. E essa prova do Grand Prix veio para mudar esse conceito. O que precisa, qual que é a principal característica para uma pessoa, faz conta que eu quero laçar agora? O que preciso fazer? Bom, primeiramente você tem que estar disposta, né? Ter tempo hábil. Ir lá com a gente começa primeiro no cavalete em si, parado, pessoa de pé, batendo, girando corda, ensinando a girar para laçar um cavalete. Depois daí passa a parte de cavalo, de equitação, girar a corda em cima do cavalo. Aí a gente passa para pôr você em bois que já são mais treinados, são bois mais mansos. Aí você vai se aprimorando até a hora que você puder laçar. E o lance, vocês laçam pé, é isso? Tem diferença? Quem laça pé e não laça cabeça? Não, eu acho que na prova do cronômetro é mais difícil o cara poder fazer, o laçador poder fazer as duas, laçar cabeça e pé. Já na prova técnica, como é o treinador do cavalo e não precisa ser uma laçada rápida, tão precisa, você precisa ter o cavalo muito preciso, não a sua laçada tão precisa. É lógico que é uma combinação. Aí é possível que o cara vá bem nos dois, mas o que a gente vê por aí, né, Miguel, é que cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado em todos os sentidos. Maravilha, gente. Obrigada por vocês estarem aqui no Horse Brasil. A gente gosta de falar de cavalo e, logicamente, não poderia deixar a modalidade do laço também fazer parte da nossa programação. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui. Maravilha. A gente fica por aqui. Horse Brasil, a mídia oficial do cavalo. Um abraço a todos os meus amigos laçadores, hein? O Horse Brasil fica por aqui, mas continue com a gente pelo site www.horsebrasil.com.br